vim te falar 7 lições que as vendas de rua em meus 15 anos aí de comércio de rua me ensinaram e que você não vai encontrar lendo em nenhum livro de negócio, livro de persuasão, faculdade, treinamento. Não, só a experiência de um comércio de rua vai te ensinar, mas eu vou passar aqui para você. Eu sou a Carol Clécia, sou especialista aí em vendas, trabalho com vendas principalmente do comércio de rua desde os meus 14 anos de idade e nesses 15 anos eu acumulei algumas lições que nenhum curso poderia me ensinar, apenas a prática. E para te provar que eu não tô te enrolando aqui para te segurar, a lição que mais me impactou foi a número 2, onde eu tinha apenas 14 ou 15 anos e que está na minha memória até hoje. A lição número 1, não acelere a venda para tentar vender mais. Muita gente se engana pensando que precisa vender rápido, desesperadamente para conseguir mais e bater meta e fazer uma grande venda naquele dia. Mas isso é um erro muito grande porque às vezes você acaba expulsando o cliente antes dele ter realmente finalizado a compra dele. A minha experiência disso foi quando eu trabalhei em um restaurante e que eu notei que as minhas colegas de caixa, elas ficavam desesperadas para secar a fila. Sendo que ela estava deixando de aproveitar, de ganhar muito mais com aquele cliente. E mesmo elas correndo desesperadas para vender mais, eu vendia mais do que ela no final do dia. Por quê? Porque eu me preocupava com o cliente. Eu observava se o cliente precisava de uma coisa a mais. Então, em vez de eu ficar desesperada, qual a sua forma de pagamento? Eu perguntava assim, acho que acompanharia muito bem esse seu prato aí, um suquinho de laranja bem fresquinho feito agora, o senhor quer? E na maioria das vezes eu conseguia aí vender o prato ali, porque era service de frutos do mar. Eu conseguia vender ali o prato de frutos do mar que o cliente já tinha colocado no prato, que ele ia pegar apenas aquilo, porque ele não veio com um refrigerante na mão, por exemplo. E eu conseguia ali fazer a venda daquele suco que era mais caro do que o refrigerante. E o melhor de tudo, o cliente saía muito satisfeito. Ele percebia que eu estava olhando para a necessidade dele e não a minha. E o que importava era que no final do dia o meu caixa fechava com um faturamento muito maior do que o delas. A segunda lição é a que sempre mais me impactou até hoje, que é a primeiro concorde, depois conduza. Esses títulos aqui que eu vou dando é coisa realmente da minha cabeça. Porque como você tá vendo, isso aqui são coisas que eu aprendi na marra, tá? Aprendi apanhando mesmo, eu nunca tive nenhum treinamento de vendas. E ainda assim eu sempre batia recorde de vendas em todo local que eu trabalhava. Mas aí focando na lição número 2, que é primeiro concorde, depois conduza. Você não vai ganhar questionando, batendo de frente com o cliente e provando que você está certo. Não, você só vai gerar mais resistência com isso. Então não fique discutindo com a percepção do cliente. Se o cliente diz que quer aquilo, ok. Dá para ele o que ele quer e depois você oferece algo diferente, vai conduzindo ele para o que realmente ficaria melhor. Isso vale para qualquer coisa, mas eu vou te dar um exemplo de uma loja de moda praia que eu trabalhei ali dos meus 14, 15 anos. A gente estava na alta temporada de Natal, porque o local que eu cresci é litoral, assim como aqui em Recife é litoral. E chegou uma cliente que ela queria um modelo de biquíni, mas eu procurei e não tinha um tamanho que servisse para ela. Visualmente ela vestia G, então eu procurei G e M pelo menos. E não tinha aquele modelo, informei para ela que não tinha, mas aí ela ficou insistindo de que queria o P. Como eu era muito nova, eu não entendia isso de que eu deveria dar o que ela estava pedindo. Eu fiquei explicando para ela que o P era muito pequeno e que eu tinha outros modelos que poderia ser melhor. Mas ela insistiu de que ela queria o P, e aí eu escutei um grito da minha chefe dizendo assim, Carol, se ela quer o P, dá o P para ela. E aí eu toda morgadinha, eram muitos biquínis no mesmo cesto, eu procurei lá pela referência, achei o que ela pediu. Cheguei! Sai, demônio! Cheguei! Eu procurei o que ela pediu e entreguei aquele bendito biquíni do tamanho P, que eu tinha certeza que não ia servir pra ela, mas estava tudo bem. Atendi ela perfeitamente, entreguei o modelo que ela queria, mas ao mesmo tempo, enquanto que ela foi provar o biquíni, eu procurei outros biquínis que eu sabia que ficaria bom no tamanho dela e que era um modelo semelhante ao que até vestiria melhor no corpo dela. Como ela foi pro provador, eu perguntei se ela queria alguma ajuda e fiz assim, aproveita que você tá aí no provador e prova também esses outros modelos, porque eu acho que ele vai ficar bem em você, vai valorizar bem. A cliente provou e adivinha o que aconteceu? Ela acabou comprando aquela outra sugestão que eu dei pra ela.
Mas por quê? Porque eu primeiro parei de ficar causando aquela resistência de dizer para o cliente que não tinha o que ele queria. Entreguei o que ele queria e depois eu conduzi. Por isso que eu te falei que essa lição é: primeiro concorde, depois você conduz. E um outro exemplo sobre isso é algo que aconteceu comigo mesma. Teve uma época em que ficou super em alta os óculos de grau de armação branca por conta de uma personagem de uma novela. E eu fiquei louca, já queria trocar meu óculos, eu tava louca pra usar daquela armação branca. Ok, eu fui na minha oculista, que eu vou, desde minha infância até hoje, vou na mesma oculista. E ela tentou me dizer que aquele óculos não ia ficar legal em mim. Mesmo assim, eu cismei de que eu queria o óculos branco. Não tinha na loja que ela estava trabalhando. E por isso, justamente, eu pensei que ela estava tentando me empurrar um outro produto por conta que ela não tinha na loja. Ela me levou em uma outra loja, que acho que era do mesmo grupo ou conhecido, me levou em uma outra loja para me mostrar o óculos branco. Eu estava encantada. Mas aí o que foi que ela fez? Ela pegou o óculos, colocou no rosto dela e me mostrou que realmente aquele óculos, aquela armação branca, envelhecia muito. Porque diferentemente da televisão, eu não ia ter aquele show de luzes de todos os lados para que não fizesse sombra em mim. Eu não ia ter uma maquiadora para me deixar com a pele perfeita para aquele tom de branco. Eu não ia ter uma cabeleireira à minha disposição. Então, de fato, ela estava correta. O óculos branco não ia ficar bem em mim, iria me envelhecer. Mas, como eu te falei, quando ela tentou me dizer que não ficava bom, eu fiquei resistindo. Quando ela me provou que não ficaria bom, aí sim eu peguei o que ela me conduziu. Lição número 3. Espelhe o seu cliente. Antes de te explicar sobre isso aqui, eu quero que você curta o vídeo, porque assim o YouTube entende que você quer assistir conteúdo relevante. E também ajuda ao YouTube entender que esse conteúdo aqui é bom e ele vai distribuir para mais pessoas. Voltando à lição número 3, espelhe o seu cliente. Isso aqui eu estou te falando sobre leitura corporal. Aqui eu quero te falar sobre 3 coisas: ritmo de fala, postura e hábitos. Isso serve para qualquer tipo de venda. Eu presenciei uma péssima venda, acho que ano passado. Eu estava numa loja de vendas de iPhones, onde eles, sabe, aquele tipo de loja que ele compra iPhone usado, vende iPhone usado e por aí vai, troca o telefone pelo outro. E tinha um senhorzinho lá fazendo uma compra de um iPhone. Só que a vendedora estava falando super acelerada, do jeito que ela sempre fala. Mas aí eu estava observando e vi que o senhorzinho não estava conseguindo acompanhar o ritmo da fala dela. Ele não estava conseguindo absorver a informação que ela estava tentando passar. Se ela tivesse falado com calma, no ritmo que ele falava com ela, ele teria compreendido e teria comprado aquele telefone muito mais rápido. Entendeu? Eu mudei o ritmo da minha fala para você ver. Só de mudar o ritmo da fala teria feito total diferença na venda. Postura. Sempre que você estiver conversando com o cliente, tente imitar, se possível, a postura do seu cliente. Se ele está sentado com você e ele põe uma mão em cima da perna, você põe em cima da perna também. Se ele cruza uma perna, você cruza também. Se ele se inclina para um lado, você se inclina também. Ao você fazer isso, o cliente vai se sentir com muita semelhança com você. Ele pensa que você gosta das mesmas coisas que ele, que você faz as mesmas coisas que ele, e ele nem está percebendo que você está fazendo ali meio que uma manipulação na sua venda. A única coisa que você está fazendo é imitando a mesma postura que ele está fazendo. E ele tem a impressão de que ele está conduzindo você, onde na verdade é você que está conduzindo ele. Ao você fazer isso, vai aparentar que ele é praticamente seu amigo de infância, entendeu? Você começa a entrar no mesmo ritmo do seu cliente, na mesma postura, na mesma movimentação. E com isso ele se sente tão à vontade com você que ele acaba fechando aquela venda rapidamente. Às vezes ele compra algo que ele nem estava pensando em comprar, mas só pela forma que você foi legal com ele, ele acaba fechando aquela venda. Uma outra coisa muito importante sobre aqui desse espelhamento do seu cliente são sobre hábitos. Você não precisa ter a mesma coisa que o seu cliente para vender bem, tá? Como, por exemplo, se você vende carros caros, você não precisa ter um carro caro para você vender para o seu cliente. Seria muito mais fácil, claro. Você está vendendo Ferrari e você tivesse uma Ferrari. Mas se você conhecer tudo sobre aquele produto, você vai vender muito mais fácil. E nem necessariamente você precisa estar falando sobre o produto que você está vendendo. Você precisa observar o hábito do seu cliente. O que é que ele costuma comer, o que é que ele costuma fazer, o que é que ele costuma vestir, o tipo de acessório que ele usa. Se você observa que ele está usando um relógio caro,
Você vai lá e comenta sobre relógios. Inclusive, se você vende para um público mais classe A, essas pessoas costumam consumir vinho, costumam usar relógios caros, costumam usar carros caros. E quando você estuda pelo menos essas três coisas, você tem assunto para conversar com aquele público, sem que necessariamente você seja do ambiente dele. Quando você tem esse assunto em comum, o cliente se sente muito à vontade. Ele não se sente que você está vendendo para ele, você está batendo um papo com ele. E ao se sentir muito à vontade, ele fica muito aberto às suas propostas de venda. Não mude o que você faz ou a rota que você faz somente para agradar o seu cliente. Ao você fazer essa mudança, você está perdendo muitas outras vendas enquanto você está fazendo essa adaptação para o cliente. Você não tem que se adaptar para o seu cliente, você tem que procurar o cliente certo para o seu produto. Olha, eu perdi muito dinheiro tentando adaptar vários dos meus produtos para os clientes. Como, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ovos de Páscoa, e aí eu queria fazer naquele ano tudo que os clientes queriam. Eu queria atender todo o público. Eu fiz um ovo de Páscoa vegano porque me pediram. Eu fiz um ovo de Páscoa sem açúcar porque me pediram, sem lactose porque me pediram. Mas ao fazer tudo isso, eu perdi muito tempo produzindo essas coisas especificamente para alguns clientes, enquanto que eu deveria estar reproduzindo, repetindo os meus produtos para que eu produzisse cada vez mais rápido e atendesse mais clientes. Isso também serve para outras coisas, como fazer pequenas alterações. A pessoa dizesse para mim, mas só que um exemplo, esse ovo de Páscoa de beijinho, ele é com casca branca. Será que não dava para fazer com casca de chocolate ao leite? Não dá, porque assim atrapalha toda a sua produção, atrapalha o fato de você produzir no automático, entendeu? Cada vez que você vai mudando, faz essas pequenas alterações, você olha, confere, olha, e nisso você perde muito tempo. Então tudo bem você perder 2 clientes que queriam algo específico, a pessoa queria pistache. Eu não quis trabalhar com pistache, tá tudo certo. Eu continuei vendendo bem, mesmo não fazendo pistache. Mas ao dizer não para esse cliente, eu pude correr atrás do cliente que dissesse sim. Porque sim, tem público para o meu produto, então eu não preciso mudar o meu produto para agradar 1 ou 2 clientes. Isso serve também para, por exemplo, aumentar uma rota de entrega para agradar um cliente que você pudesse perder. Ao você fazer isso, digamos que você entrega num raio de 4 km em sua volta. Mas a pessoa vai, poxa, mas eu moro só a 5, 6 km daí, de linha reta, não seria tão distante. Só que ao você ir e voltar, você está perdendo mais vendas, que seria aqui, ó, em volta de você, pedidos curtinhos, 2, 3 pedidos que você está perdendo aqui, fazendo lá bem distante. Por isso, eu reafirmo, procure o cliente certo para o seu produto. Há momentos que você precisa também dizer não para os clientes. Quinta lição, não seja o produto mais barato. Não é sendo o produto mais barato da região que você vai vender mais. Aqui tem vários aspectos. Primeiro, vender um produto barato te custa muito tempo de venda. Você vai precisar vender muito, uma quantidade absurda para fazer um faturamento que precisa. Enquanto que se você vendesse um produto mais caro, você teria menos clientes, mas você venderia bem mais rápido. Ou seja, você se cansaria menos para ter aquele mesmo faturamento. O segundo ponto é que, além de você vender já muito barato, ao você vender muito barato, você trabalha com uma margem muito pequena. Mesmo assim, você às vezes corre o risco de ceder a um cliente que te pede um desconto, mesmo você já vendendo o mais barato da região. Aí você vende barato e a pessoa faz, mas se eu levar 5, será que você não me dá um desconto? E aí você está trabalhando de graça. Você fica trabalhando só para estar pagando o custo do seu produto. E isso pode te levar a uma quebra em pouquíssimo tempo. É por isso que você vê tantos comércios, por exemplo, abrindo e fechando na sua região. Às vezes nem é o aluguel que é caro demais. Às vezes é porque ele está vendendo abaixo do que ele deveria vender. E o outro ponto é que, às vezes você quer vender mais baixo do que o seu concorrente. Mas pode ser que o seu concorrente também não saiba precificar. Aí tá ele no prejuízo e você fica num prejuízo maior ainda. Então, em vez de você ser o mais barato, foque em entender o seu produto, de vender da melhor forma e cobrar o preço justo. E quando o cliente falar que está caro, você informa para ele. Não, olha, é que tudo bem, se em tal lugar vende mais barato, se inclusive você pode comprar lá. Mas é que eu sei o quanto que custa,
cada fornecedor, cada ingrediente que eu uso. Então, por isso que esse preço é o preço justo. Claro, você vai falar isso da forma mais amorosa possível. E na maioria das vezes o cliente vai comprar de você. Ele vai chiar, dizer que lá é mais barato, mas ele volta e compra de você. A sexta lição. É melhor um brinde do que desconto. Há ocasiões que mesmo um produto premium, ele tem espaço ali para dar um desconto e o cliente pede. O cliente chora e você acaba cedendo. Mas, às vezes, em vez de você dar um desconto, é muito melhor você dar um brinde. Algumas vezes não, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes. E tem vários pontos positivos. Primeiro lugar, às vezes você dando um brinde está saindo muito mais barato do que você dá o desconto. Porque você está usando ali um produto que o custo dele foi muito baixo, ou que você não precisou produzir aquilo. E aí, comparado ao desconto, vai ser muito mais vantajoso para você dar aquele brinde. Um segundo ponto é que o desconto ele não é lembrado. Ou às vezes ele é lembrado de forma negativa. Alguém vai lá e diz assim, mas só que eu comprei de tal pessoa e ela me deu desconto, porque eu comprei tantos. E aí a pessoa vai chegar até para você e dizer, mas só que fulana me disse que comprando 5, eu só vou pagar o preço de 4. E ao decorrer do tempo, você é esquecido. Agora, se você der um brinde para o seu cliente, a todo momento que ela vê aquele produto, ela vai estar lembrando de você. E muitas vezes comentando sobre você. E melhor ainda, claro, se carregar ali um nomezinho seu naquele brinde. E uma outra coisa muito importante. Quando você dá um brinde, a pessoa se sente muito mais valorizada. Ela ganhou alguma coisa. Entendeu? Não é algo que ela simplesmente ela deixou de pagar aquele valor. Ela ganhou algo físico, algo que ela pega. E isso faz muita diferença. Um exemplo. Na venda lá dos meus doces, quando a pessoa faz, Eita, mas tem desconto, hein, para aniversariante do dia? Ela diz, nossa, hoje é seu aniversário. Claro que eu vou te dar um brinde, né? Vou te dar um brinde. Hoje você ganha um brigadeiro de presente. Aí a pessoa se animava tanto que ela se sente na obrigação de comprar mais de mim, mesmo eu não impondo que ela teria que comprar para ganhar aquilo. Os livros chamam isso de gatilho mental da reciprocidade. Você dá algo para o cliente, ele se sente na obrigação de dar algo de volta. Mas eu aprendi foi observando os clientes mesmo. Se você quer continuar recebendo, não perder nenhum vídeo desse canal, se inscreve aí no canal e também ativa esse sininho para ver se chega a notificação a cada vez que eu publico para você. Sétima lição. Nunca ofereça o produto mais barato primeiro. Eu sei que na maioria das vezes você trabalha com produtos de preços variados e aí você não quer assustar o cliente, você pega e diz, mas aqui tem produto a partir de R$5. Mas ao fazer isso, o cliente se assusta quando vê os outros produtos mais caros e fica preso em levar aquele produto baratinho. O que funciona muito melhor no cérebro do seu cliente é você primeiro mostrar um produto caro. Você vai lá e mostra o produto caro. Imagina as lojas de grife do shopping, aquele corredor de shopping que é mais caro. Um produto da Chanel ou da Prada, por exemplo, em que a pessoa entra, ela vê ali vários produtos caríssimos, digamos, bolsa de 20 mil, que muito mais que 50 mil. Aí ela entra, ela é bem tratada. Independentemente do que você acha, se seu cliente tem dinheiro ou não, você vai mostrar para ele os melhores produtos, você vai explicar muito bem sobre aqueles produtos. E aí depois você mostra para ele o produto mais barato. Ao você mostrar um produto caro, ele vai achar aquele produto mais barato uma pechincha e vai achar que está pagando pouquíssimo por um produto de alto valor. Isso é a venda, você pensando no produto de entrada. Você tem um produto de entrada e você quer vender aquele produto para o seu cliente. Uma outra forma é você pensar em vender o produto do meio. Inclusive, você é muito conduzida a comprar esse produto do meio e não percebe. Preste atenção nas pipocas que você compra. Normalmente, ela tem 3 tamanhos. Ela tem a pequena, ela tem a média e tem a grande. E normalmente, a pequena é um preço bem elevado. A média é só um pouquinho a mais. E a grande também é um pouco a mais. Mas aí você olha assim, nossa, isso nem vale a pena esse pequeno. E também você, às vezes, o cliente fica intimidado de levar o produto mais barato, já que tem 3 preços. Então, ou ele costuma levar o do meio pela vantagem que ele está vendo entre o pequeno e o grande, ou às vezes pela intimidação de, ele se incomoda do que as pessoas vão achar dele comprar aquele mais barato. Mas ele não tem saldo para comprar aquele caro, então o que ele faz? Ele compra o do meio. Isso é muito usado se você observar
em McDonald's, Burger King e restaurantes, como te falei, pipoca do cinema, assim como várias marcas de cosméticos, tá? Ao você escalonar, você não vai estar pensando em vender um produto barato nem um produto caro. Você vai estar focando a sua venda nesse produto do meio, e é por isso que você precisa aproximar muito o produto menor ao preço do produto médio. E já para o produto maior, você deixa uma discrepância, talvez, ali de volume e preço, para que o cliente seja realmente direcionado a comprar o do meio, porque aquele do meio está muito vantajoso. Espero que esse conteúdo aqui, essas 7 lições, tenha te ajudado, porque o que eu mais quero é que você se torne dona do seu nariz. E a melhor forma para você fazer isso é através das vendas. Ela é o que te garante a liberdade financeira de uma forma mais rápida. Seja você vendendo de uma forma totalmente independente, ou seja você fazendo uma renda extra ali após o seu horário de trabalho. E o que não falta aqui nesse canal são ideias de renda extra, que inclusive eu vou deixar um vídeo aqui com várias ideias para você começar a empreender ou fazer uma renda extra a partir de amanhã mesmo. Então assiste esse vídeo, estou te esperando lá. E claro, deixa aqui nos comentários qual é uma experiência marcante que você teve aí na sua experiência de comércio, seja você vendendo ou seja você como cliente. Eu quero saber de você qual foi a melhor experiência que você já teve, ou a pior também, porque das ruins a gente também aprende. Beijo, te espero nesse outro vídeo aqui. Tchau!